Amém. Glória a Deus, queridos. Boa tarde, paz seja convosco. A gente está aqui já ao vivo, né? Adiantamos uns minutinhos, né? Eu e a Meire já estamos aqui diante de vocês, diante da câmera. Não consegui nem colocar uma telinha para mostrar aqui a abertura, né? Porque a gente está numa expectativa muito grande desse momento lindo, né? Esse que está falando agora é o Elcio, pastor aqui em Sumaré, São Paulo, Brasil. E do meu lado aqui a minha linda prima... Meire, estou aqui na Espanha, em Torrevieja. Torrevieja, vamos tentar falar, né? Torrevieja. Então está aí o tema, né? Torrevieja, né? Evangelista Sim. Meire na Europa, né? Nós vamos tentar colocar diante de vocês, meus irmãos, aquilo que Deus tem feito pela nossa casa, pela nossa família. E Meire, uma das coisas que a gente tem feito no podcast é colocar realmente esse relacionamento que a gente tem entre um pastor e a sua família, de sangue principalmente, e a influência que tem tido essas pessoas na nossa vida, né? Como a gente está ao vivo aqui, o chat já está disponível aqui para mim, se você quiser comentar com a gente, se você quiser compartilhar com a gente alguma coisa que você queira falar para mim, para a Meire aí, ou interagir com a gente, né, Meire? A gente está à disposição aqui, né, para que a gente possa vivenciar esse amor, esse momento aí com muita alegria, com muita disposição, tá bom? Você que vai entrando aí, vai dando um toquezinho para mim, né? Eu só não estou achando o link aqui para mim mandar para o povo, meu Deus do céu. Nós já mandamos o link, né, Meire? Já mandamos o link para o pessoal. Já mandou. Né? Já mandamos já, né? Já estamos ao vivo aqui agora. Vamos orar, então, agora com o povo aqui do nosso canal, da nossa igreja, né? E vamos ver o quanto Deus. Vamos ver aqui se eu estou... Uma coisa que é interessante, eu coloquei público esse... Sim, colocamos público, ou seja, está acessível para todo mundo, né? Não pode esquecer desse detalhe, né? Legal, está ótimo aqui. A gente está ao vivo e público para todos, né? Vamos orar junto com esse povo lindo, né? Já começou, recebi a notificação. Ó, você que está aí no canal, provavelmente você recebeu a notificação, tá bom? Ao vivo no seu canal, tá aí, ó. Nós temos aí aproximadamente cerca de 1.000 pessoas inscritas no nosso canal, juntando os dois canais, tá bom? Aí você vai agindo aí com a gente, aí interagindo, que a gente está aqui nessa expectativa linda, amém? Vamos lá, então. Vamos orar, Meire, junto com a galera e vamos aguardar a interação do povo. Deu certinho aqui, tá tudo em ordem, amém? Manda uma respostinha para nós aí, como que tá o áudio, como que tá o vídeo, né? Essa pessoa linda do meu lado para cá, eu tenho que apontar, eu errando aqui, a Meire já se apresentou e aqui é tá bom? Vamos orar. Pai, nós estamos juntos agora ao vivo com os nossos irmãos e irmãs aqui no Brasil, na Europa, em Espanha, Senhor, estamos juntos para falar do teu amor em torno da nossa família. Que o Senhor preparou. Senhor, como é importante esse momento juntos, como é maravilhoso nós estarmos juntos para podermos ver o teu reino em movimento, para podermos sentir o teu reino em movimento e entender, papai, o quão precioso é a tua presença, o teu amor e o teu cuidado sobre nossas vidas. Senhor, juntos agora, eu aqui, Senhor, da igreja, desse altar, junto com a minha prima Meire, nós queremos profetizar, como foi dito nesse domingo aqui na nossa igreja, Baruch Hashem, que Deus abençoe todas as famílias, todos os lares, todas as casas que estão agora conosco ao vivo, e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda acessarão essa live futuramente, para que o teu nome seja levado, como diz o teu filho, em todos os cantos da terra. Que haja edificação, vidas, lares, famílias alcançadas. E eu faço um pedido especial por mim e pela Meire. Manifesta em nós e através de nós o teu amor, a tua palavra, a tua graça e a tua paz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Meire. Vamos lá então, Meire. Vamos ao nosso podcast, as nossas entrevistas, né? A galera vai mandando um oi para nós aí, vai falando como é que você está aí com a gente aí. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica, né? Já está aqui, deixa eu pegar, mandar o link mais uma vez para a galera. Deixa eu ver aqui para não sair, replicar o áudio, né? Senão vai sair 2 vezes o áudio. Amém? Gente, eu vou colocar aqui no zap novamente o convite. Vou mandar aqui para a pastora Adriana e ela manda para vocês. Ah, ela já mandou, ela acabou de mandar aqui, já colocou para o pessoal aqui, tá bom? Gente, vamos lá então. Olha só, Meire, o Espírito Santo deixou claro aqui para mim uma expressão muito linda, que nós conhecemos muito ela, que está aqui em 1 Pedro, tá bom? Capítulo 2. Olha só que lindo.
Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Né? Essa é uma das expressões que a gente tem visto Deus falar conosco, né? Essa questão de que aquele que realmente serve a Deus, recebeu Jesus Cristo em sua vida. Eu sempre falo aqui, Mary, para os nossos irmãos, não é aquele frequentador da igreja, né? Eu e você crescemos dentro da igreja, né? Literalmente, sim, nós crescemos dentro da igreja. Inclusive, vai ser um dos assuntos que eu vou tocar aqui na palavra, essa questão da gente ter crescido dentro da igreja, desse compartilhar da palavra junto. E veja que interessante, o que ele fala aqui em Pedro? Né? Aquele que nele crê, aquele que recebe ela, aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta é pedra preciosa. Então, a minha prima, eu sei que ela é uma pessoa que crê, que tem Cristo no coração, e ela quer, junto comigo, nós queremos que você creia nesse Cristo. Porque para os que não creem, né, essa pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra principal. Vamos pensar no sentido de tomar cuidado para a gente não rejeitar e não ter ela como tropeço para nos fazer cair. Né? Os que não creem tropeçam, diz o versículo 8, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Agora veja que lindo, primo, olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Expressão muito linda, né? E eu chamo a galera a pensar assim, não faça comum essa palavra, né? Não faça ela simples para nós, porque a gente se habitua muitas vezes ao texto, ele começa a se tornar comum na nossa vida, e não pode ser dessa forma, tá bom? Aí o que eu quero colocar aqui diante de vocês, irmãos? Por que a Meire está aqui com a gente? Por que está bem grande escrito aí, Evangelista Meire na Europa? A Meire é uma das primas, e nós somos uma família muito grande, né, Meire? Está esparramado pelo Brasil e agora pelo mundo afora, meu Deus do céu, né? Uma galera muito imensa. Mas o que a gente viveu nesses dias que despertou esse podcast, essa entrevista com a Meire? Né? Eu tenho falado assim, a aparente perca do Osmar. A gente tem o nosso querido irmão presbítero Osmar, que faleceu exatamente, hoje é dia 10 de agosto, exatamente há 33 dias, vamos considerar isso, né, que nós nos despedimos dele fisicamente. Né? Mas olha que interessante, prima, e você que está ouvindo a gente, você que vai ouvir a gente, nesses últimos dias, o Espírito Santo trouxe para mim a memória do nosso avô, José Evangelista. Né? Eu me lembro até hoje como foi importante eu chegar, a gente morava na Gleba G, no Paraná, lá na região de Umuarama, né? E o nosso avô faleceu naquela região em 1984, se eu não me falha a memória. Nossa, e eu me lembro até hoje, né? Quando eu estava lá, né, e meu pai e minha mãe virou e falou assim, filho, vai lá, né, e dá um beijo no seu avô, despede do seu avô. E o Espírito Santo me trouxe a memória porque recentemente, algum tempo atrás, uma família que foi pastoreada pelo nosso avô, você é neto do José Evangelista, né? E ela falou assim, que expressão linda, né? Seu avô era um pastor maravilhoso. E aí vem de encontro com essa expressão da geração eleita, que mesmo depois de morto ainda fala, né? Ainda fala através das coisas de Deus. Né? 6 anos depois, em 1990, me veio a memória da partida do seu pai. Né? Nosso querido pastor Antônio Evangelista. Estou falando a data certa? 1990. É isso, né? Eu estava no Mato Grosso do Sul, naquele dia, eu não esqueço disso, e hoje me veio mais ainda intensamente. Né? Eu trabalhava numa ótica, e lá no centro de Campo Grande, e aí alguém ligou para mim. Estamos tentando falar com vocês para avisar sua mãe, né, a tia Suzana, né, que o tio Antônio partiu para a eternidade, né? E aí eu desliguei o telefone, pedi autorização para minha gerente, fui correndo até em casa e cheguei lá, mãe, né, o tio Antônio acabou de partir, né, tinha acabado de partir, e me veio à memória a postura da minha mãe, né, porque a gente não teve o privilégio de fazer com o Osmar o que a gente fez com o tio Antônio e com o vô José Evangelista. A gente não teve como nem vê-lo dentro do próprio caixão, né? Mas a minha mãe fez assim, Mira, ela colocou a mão aqui assim, baixou a cabecinha, você conhece bem ela, né? Sim. Chorou, eu queria tanto ver o meu irmão, né? Isso me veio muito à memória nesses dias, o quanto o tio Antônio, tio Enos, que já partiu também, mas está no nosso coração, no nosso espírito, tantos outros parentes nossos que partiram e deixaram marcas intensas na nossa vida. E aí eu me lembro que a minha mãe falou assim, filho, eu queria muito ir lá agora, mas não tem como ir. Aí ela colocou a mão no coração, eu lembro que eu fiquei do ladinho dela, ela chorou bastante, porque
ela sempre teve um amor muito grande pelos irmãos, e o seu pai sempre impactou nossa família, nos tios são sempre presentes, a tia Januária, que está ainda com muita saúde, né, a velhinha ativa, né? Glória a Ativa, Deus. ela está morando, em que cidade ela está morando, a tia Januária? Cianorte, Paranavaí. Né? Paranavaí, né? Essa influência da família, e é isso que eu queria colocar diante de vocês. Quando a gente chegou aqui no Osmar, Meire, nós não tivemos esse privilégio. Aí eu fui conversar com o meu pai, o Elias, seu tio. Ele parou, pensou, puxa vida, eu não vou conseguir ver a Meire, né? Porque não vai ter ninguém para acompanhar ele. Eu não sei se é o meu zap ou é o seu que está pitando. O nosso aqui. Eu não sei. Aí o que ele falou para mim? Ele falou assim, filho, o seu avô José Evangelista, o seu tio Antônio Evangelista, o seu irmão Osmar Evangelista e a sua prima Meire Evangelista, tem no sangue, não só o nome, mas no sangue, na vida, essa questão da palavra que eu coloquei bem grande aí, Evangelista Meire na Europa, né? E é isso que a gente quer contextualizar com vocês aqui, gente, porque as famílias, elas vão se impactando e vão cuidando um dos outros, né? Vão mostrando esse amor e esse carinho com a gente aí, Meire. Vamos começar então, Meire, nossa série? Você quer falar alguma coisa antes de eu começar com a nossa sequência? Eu nem pedi para você cumprimentar o povo direito, né? Você só falou, oi, a Meire. Ai, mas shalom, shalom, graça e paz a todos, né? Nesta noite ou nesta tarde. Aí para vocês é tarde, para nós já está anoitecendo. Está sendo um privilégio muito grande estar participando deste podcast, né? Desta live, juntamente com meu primo, tão querido, né? Para mim, eu não sei não tenho palavras para expressar, mas temos um objetivo hoje aqui, que as lembranças que vierem, conforme for acontecendo essa live, não é somente para recordar, é para edificar também. Amém. Então, fica atento que vem vindo muita coisa aí. Legal. Para mim está sendo um prazer. E vai aí, gente, compartilha aí, vai mandando suas perguntinhas, comentários. Vamos comentando. Isso. Meire, tá ótimo. Gente, a palavra da Meire, edificar a sua vida. Amém? O nosso chat está disponível aqui. Quando você fala aí com a gente já tem como ver o que você está falando. Quando eu digo você que está não como espectador, né? Eu estou pensando que eu estou na oração do meio-dia, Meire. Oração do meio-dia, a gente levanta os intercessores, né, para orar junto com a gente, né? Mas amém. Vamos lá na nossa sequência para a gente não se perder, mas ao mesmo tempo, meu amor, eu digo para você que a gente está na espontaneidade daquilo que Deus colocar no nosso coração, como você acabou de falar e como a minha esposa recomendou, né? Cuidado para não ficar falando coisa sua, né? Perdendo tempo. Vamos deixar que Deus deixa usar a Meire de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, né? E o que eu digo para mim e para você, vai prestando muita atenção aí, para você deixar a sua vida ser edificada, o Espírito Santo falar com você, tá bom? Meire, minha querida, Evangelista Meire na Europa. Fala primeiro para mim sobre você e seus filhos, né? Vamos lá, você se chama Meire, se apresenta, seus filhos, uma coisa interessante, hein? É uma família de profetas, viu? Vai lá, Meire. Sim. Meu nome, na verdade, é Luzimeire Alves. Nossa, eu não sabia. Evangelista. Glória a Deus. E carrego esse nome, né, evangelista, com muita honra, né, com muita Amém. honra. E tenho 4 filhos maravilhosos, todos, né, na presença do Senhor. Cada um está num canto. Cada um está no... Né, o Rafael está em Portugal, a Joyce e o Tiago estão no Brasil, né, a Érica está aqui também em Torre Guerra, mas não está presente aqui agora, e todos eles, né, servem ao Senhor, porque quando eles foram gerados e cresceram na escola dominical. Amém. Então, olha a importância aí, como diz a palavra, né, ensina seu filho no caminho que deve andar, que ele não se desviará. Então, pode vir os problemas, as intempéries da vida,
tudo que vier, mas eles não vão se desviar, porque eles aprenderam a amar sobre todas as coisas o Senhor. Aleluia. Tenho agora uma neta, claro. Aleluia. A primeira neta, né, minha primogênita Chloe, que é do Rafael e a Amanda, né, que é uma princesa, e logo estamos aguardando mais netinhos aí, que vai vir da parte da Joyce. Então, estamos aí na expectativa, e vamos aguardar. Glória a Deus, que ótimo, Meire. Bênção, glória a Deus. É uma família de profetas, e interessante, Meire, tá aí já a dica, galera. Gente, cresci na escola bíblica, né? A gente está com a escola bíblica ativa aqui, Meire. O pessoal tá vindo, tem 6 classes funcionando, tá muito gostoso, tá sendo muito legal. E a Débora, que é a professora das crianças, né? Todo domingo ela fica olhando, pastor, cadê minhas crianças, né? E assim, ela fica naquela expectativa, né? E essa dica é importante porque, gente, escola bíblica é um dos fundamentos nossos, do aprendizado nosso para as nossas vidas aí, né, Meire? Que legal. Parabéns pelos seus filhos lindos, pela família linda. Amém, né? amém. Família que já ministrou nas nossas igrejas, que nós pastoreamos, já esteve junto com a gente por diversas vezes, estamos crescendo junto aí, vendo esse cuidado de Deus. Amém. O que eu queria colocar agora, que eu falei um pouquinho, né, da história dele, mas aí você fica à vontade para falar como você quiser, porque você teve essa experiência de filha com eles, né? Nossos queridos tios Antônio e Januária, né? Lembrando que o tio Antônio já está nos aguardando no reino vindouro, né, Meire? E a tia Januária, aquela tiazinha linda, né, que eu me lembro quando eu era mais jovem, às vezes eu dormia lá com o Jefferson, a gente brincava lá, ficava lá na casa da Meire. A tia Januária sempre recebia a gente muito bem. Me veio à memória como que era o Parque das Américas, né, Meire? Aquele lugar que vocês moraram naquele tempo. Agora tá enorme aquilo lá, né? Cheio de casa. Eu lembro que o Jefferson brincava nas pedreiras lá. Mas fala alguma coisa legal sobre... Legal, olha, uma coisa legal, né? Tudo é legal sobre seus pais, né? Fala sobre o tio Antônio e a tia Januária. Pastor Antônio Evangelista, né? Sim. O que falar do meu pai? É tanta coisa boa que eu tenho para falar dele. Mas, para começar, um homem digno, um homem de honra, um homem que nos deixou um exemplo, um legado ele deixou. E para tudo isso se completar, ele tinha uma companheira, que era minha mãe. Então, ela dava este suporte para ele. Então, por esse suporte, ele também se tornou o homem que ele foi. Um homem de princípios. Ele amava música. Tanto que meu pai, quando nós fazíamos 12 anos, meu pai, ele jogava praticamente na nossa mão uma bona para a gente aprender a música. Tinha que aprender. Sim, tinha que aprender a música. Então, então isso assim, fala muito, muito forte, né? Até hoje, então, está no sangue a música, né? Com todos, né? Todos os filhos, netos dele, das minhas irmãs. Então, isso vem, é um legado que ele deixou. Um legado. E também sobre meu pai, o pastoreio. Ele era um pastor de amor. Ele nunca... eu tenho muito nítido na minha lembrança, meu pai, pastoreando. Ele nunca foi um pastor de, sabe, carranco, como que eu posso dizer? Uma palavra... Aquele pastor, sabe, enérgico. Ele chegava, ele falava com todos, dentro da palavra, ele à luz da palavra, para nos exortar também como filhos, também era tudo na luz da palavra. Então, meu pai, ele era um exemplo, como a minha mãe, até hoje, ela é um exemplo. Então, eu me espelho muito nela, em muitas áreas, né? Então, eu louvo a Deus pela mulher, né? Pela mulher que minha mãe é, né? Que foi diante
da presença do meu pai, e quando ela ficou viúva, ela continuou na luta, acabando de criar os filhos, né, que ainda tinha adolescentes e criança em casa, e essa mulher valorosa, ela é uma verdadeira missionária, porque ela primeiro fez a missão dela nos filhos, e vai se estendendo, né? Então, meu pai, coral cantar, eu já... Não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar. É uma orquestra, tá tocando, tá lá meu já pai, pensa, né? Nele. Eita. Verdade. Então, isso é maravilhoso, assim, sabe? Poder recordar de uma pessoa, assim, que deixou, né, uma lembrança tão linda, e edificou tantas famílias. Então, verdade. Isso é maravilhoso. A gente chama isso de legado, né, Miri? Deixou um legado na nossa vida, né? Verdade. Estava pensando aqui no seu pai, Miri. Eu lembro quando nós fomos caseiros da igreja lá do Parque das Américas, moramos um tempo lá, você deve se lembrar disso, sim, então tinha sempre umas comemorações no fundo, né? Sim. E eu me lembro, sempre me vem à memória isso, gente, é impressionante. O tio Antônio fazia a parte dele em alguma festinha que tinha, e uma vez ele fez lá a parte dele e desceu lá para a igreja de volta, e tinha um piano lá enorme lá, né, naquela igreja. Inclusive esse dia o Espírito Santo falou, vai lá dar uma olhada como é que tá lá, né, dar uma passeada, falou para mim lá em Mauá, veio matar a saudade de Mauá. Aí me veio a memória que eu saí de lá, fui procurar o tio Antônio, ele estava lá, fazendo os acordes dele, o arranjo, com essa calma que você falou. Isso me veio essa memória essa semana, eu devia ter o quê? 10, 9 anos de idade, talvez, naquela época. E, claro, já tinha noção do que fazia, né? E me veio esse pensamento desse cuidado dele. Aqueles encontros, Meire, de bandas, lembra que fazia 3 bandas juntas, aquela regência. Sim, congressos, né? Congressos, nossa, gente, sobrenatural, passeata, né? Sim, era sobrenatural. Isso, meu pai... Beirando sua casa ali, Meire, você lembra a feira que tinha, indo à rua direita, ali saindo de frente da sua casa, tinha uma feira, né? Outra coisa que eu me lembrei também outro dia, né? Ele pegava uma parte da banda que era voluntária, e eles ficavam tocando lá na rua, enquanto o pessoal Nós fazíamos desfile. Gente do céu, que coisa linda. Verdade. Gente. E outra, deixa eu te falar, Elcio. Meu pai, ele falava assim, para fazer o desfile, vocês vão ter que tocar de cor. E eu tocava trompete na época. Tem que guardar. Eu tinha que tocar trompete de cor a música. Então era algo muito... Eu era adolescente, no comecinho da minha juventude, e isso era uma aventura, na verdade. Gente. Andar nas ruas tocando trompete. Muito. Gostoso demais, Meire. Boas lembranças que edificam a nossa vida, né? Que traz à memória esse cuidado de Deus sobre nossas vidas aí, né? E o que falar da tia Januária, né? Interessante essa expressão, porque eu vejo isso pela minha esposa, a pastora Adriana, né? Que você conhece, sua prima. Gente, o que seria de mim sem esse ministério dela, né? Sem o profético que ela tem, ela tá aí com a gente, mandou um shalom para nós aí. E, gente, o que seria de nós, né? Sem esse ministério lindo, né? A pastora Elisângela também tá com a gente, ela sempre tem o apoio do Lucas. Eu consigo só ver quem colocar o nome aí, gente. Se não colocar o nome, a gente não consegue ver. O Alexandre tá aí com a gente aí, nosso líder de homens, né? Tá mandando aí boa noite para você, prima, para Meire, amém? O nosso presidente. Obrigado, boa noite para ele também. É muito legal, gente. O Alexandre foi o nosso primeiro entrevistado no podcast, e o que marcou no podcast dele, Meire, foi interessante quando ele falou de como a esposa impactou na vida dele, né? Você está trazendo esse impacto do seu pai, da sua mamãe, e essa conversão que teve, foi muito legal. Isso é maravilhoso para a gente, minha prima. E a gente continua. A galera está se manifestando aí, ó. A Jaque Gomes, vai colocando aí, depois a gente vai falando um oi para vocês aí, né? E Deus vai abençoando nossas vidas. Meire, eu espero que essa live, quem sabe, chegue para a tia Januária, e se chegar, né? Nosso beijão para a tia Januária, que é uma mulher de Deus, uma mulher que a gente ama muito, né? Tem uma consideração muito grande, né, Meire? E fica aí, então, esse legado, né? Trazendo aí avô José Evangelista, né? Pastor também, né? Antônio Evangelista, pastor, né? E outros que estão também pastoreando aí na nossa família. E o Osmar Evangelista, trazendo para nós aí a nossa continuidade, a nossa edificação e na presença de Deus. Tá bom? Não esquecendo gente, se vocês também... quiserem perguntar... Pode falar, Meire. Sim, não esquecendo também de
de mencionar a tia Suzana, a sua mãe, que ela é uma intercessora nata. Verdade. Ela é uma intercessora, né? Se não fosse essa mulher também, olha, como ela cuidou também de mim. Ela intercedeu pela minha vida. É uma mulher, olha, ela não tem palavras para expressar. Uma mulher exemplar. Glória a Deus. Te amo, tia. Te amo. Amém. Tio também. Tio Suzana, Elias também. Elias. Eu sei que... Amo vocês, benção, muito. Ai, vamos parar, senão nós vamos chorar, amigo. Você é chorão, eu também. A gente está vendo o impacto na família, né? Como que impacta a família? Como que é importante isso para nós, né? O Alexandre, por exemplo, tem uma menina, a Manu, né? A Jaque acabou de entrar aí com a gente. A Jaque também teve uma entrevista muito legal da mudança de vida dela. A gente vai ver nesse impacto nas famílias, Mary, como que é forte, né? Como a gente leu em Pedro, quando a gente não rejeita essa pedra, esse Cristo verdadeiro, como que a nossa vida realmente muda, prima? Como que ela... como que... Bom, alguém colocou na live da oração do meio-dia, sim, um dos louvores da mesa do rei, que foi, eu estou edificando a minha vida em Cristo, né? Isso é muito bom, e a gente vê que essa continuidade nossa, até o dia da nossa partida, né? Ou até o dia que Cristo vier nos buscar, a gente tem que permanecer firme e juntos aí, tá bom? Bom, a pergunta, olha eu falando de pergunta. Os nossos comentários 2 e 3 são semelhantes, né? Filha de um grande pastor. Eu pedi para ela falar dos seus pais, pastor Antônio e pastora Januária, mas eu vou insistir nessa tecla, Meire. A companheira, a esposa, a influência de uma mulher no ministério é muito forte. Você acredita que quando nós fomos para o pastoreio, teve um pastor muito ranzinza, que chegou e falou, cuidado, hein, senão sua mulher atrapalha. E eu fiquei assustado com aquilo, né? Aí eu falei, Jesus, como que a mulher pode atrapalhar o ministério de alguém, né? Porque imagine eu pastorear sem a minha esposa, né? Imagine o tio Antônio pastorear sem a tia Januária. E às vezes não é uma mulher que está pregando, né, que não está falando ou cantando aqui ou ali, porque a Adriana é extremamente ativa, a pastora Adriana, né? Prega, ministra, traz profecia, revelação. Eu posso até ficar na moita que ela se manifesta muito. Mas imagine um marido sem a sua esposa, não dá, né? Tem que ser junto, tem que ser lado a lado, né? Essa é a nossa... Um apoiando o outro, sim. Exatamente, querida. Esse apoio, né, um do outro é fantástico para esse crescimento e para manter esse ministério juntos aí. Tá bom, meu anjo? Bom, pastores Antônio e a minha querida tia Januária, filha de um grande pastor, né? Essa questão da conversão, Meire, nasceu dentro da igreja. Quando eu me converti, eu falei que a gente foi criado literalmente dentro da igreja mesmo, né? E um detalhe, né? Totalmente. Se tem uma coisa que se eu faço menção aqui muito, é do tio Antônio nas minhas pregações, às vezes eu falo como nós crescemos realmente dentro da igreja. Essas questões são muito importantes na nossa vida, mas eu só fui aceitar Jesus com 18 anos de idade, entendeu? Eu falei para um pastor assim, batista, ele chegou e falou, você já aceitou Jesus? Eu falei, eu cresci dentro da igreja, pastor. Ele falou, peraí, eu estou perguntando, você já aceitou Jesus? Né? E aí, minha querida prima, fica essa pergunta para você, né? Quando realmente se deu aí a sua conversão, já que nós nascemos dentro da igreja, né? Sim, você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Sim, posso. Nasci num berço, né? Claro, um berço. Nascemos, como você disse, dentro da igreja, né? E como nós somos em 9 irmãos, todos eles nasceram, né? E cresceram na igreja. Dentro da igreja. Sim. E eu, com 17 anos, eu me afastei. Eu ia na mocidade, era ativa na igreja, era professora da escola dominical e tudo, mas o mundo, ele estava muito brilhante, sabe? Muito. Para mim, eu precisava de provar um pouco do mundo, né? Me afastei dos caminhos do Senhor e fiquei 1 ano e meio, acho que não chegou 2 anos. Claro que você olha hoje, você fala, que
perda de tempo. Mas talvez se não tivesse acontecido isso comigo, eu não iria conhecer o Jesus que no dia que eu voltei para a igreja, eu falei, a partir de hoje eu nunca mais deixo esse Jesus, nunca mais. Então, nesse dia que eu me converti, e eu nasci na igreja, eu era professora de escola dominical, tudo, ia na igreja, cantava no louvor, cantava solo, e eu era ativa na igreja, mas sim, o dia que eu me converti verdadeiramente foi o dia que eu levantei a minha mão e fui lá na frente, com lágrimas nos olhos, verdadeiramente se arrependendo de ter saído dos caminhos do Senhor. E sabendo que Ele estava sempre ali, né? Minha filha, eu te amo, vem para mim, vem para mim. Então, aí eu voltei para os caminhos do Senhor e ali começou novamente a vida ativa na igreja, tocar na banda, né, que na época era banda, hoje é mais orquestra, né? Então, eu tocava na banda e eu louvo a Deus, porque essa foi a minha conversão. Foi a minha conversão. E eu tive o prazer de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz dele, eu poderia ter morrido no mundo, nesse período que eu fiquei longe dos caminhos do Senhor, eu poderia ter morrido, ter ido para, né, ter findado a minha vida ali, porque muitas coisas aconteceram, houve livramentos também. Sim. Então, o Senhor, Ele me chamou, e estou aqui até hoje, para a glória do Senhor, para Aleluia. A glória dele. Amém. Gente, eu acho que seria uma oportunidade boa, Miri, da gente aproveitar essa fala sua, tá? Voltando um pouquinho, o Alexandre colocou aqui, por trás de um grande homem, né? Tem as costas ao lado. Agora entendi. Por trás de um grande... Alexandre é sempre cheio de pegadinha, né? Por trás do homem tem as costas, né? E ao lado, é óbvio, né, gente? A gente aprendeu isso. Tem a mulher, né? Tia Januária, ele não diz que a senhora está nas costas do tio Antônio, mas do lado do tio Antônio. Do lado. É maravilhoso, claro. Né? E do lado do coração. Exato, né? Vamos pensar nisso, Miri, porque essa expressão que você usou agora, de conversão, é muito importante, porque a gente vê constantemente pais que mudam de igreja ou procuram ambientes que eles podem fortalecer os filhos deles. Né? Nós temos aqui vários irmãos que estão com a gente que têm filhos novos. E sempre tem essa perspectiva, Miri, vamos ver se você entende o que eu vou falar, que o pessoal sempre escuta de mim aqui. Por exemplo, atrás de mim, eu estou aqui porque o Osmar amava essa figura, ele sempre pedia essa imagem aqui, olha lá, né, do leão e do cordeiro aqui, ela é fantástica. Eu dei uma tampadinha nela aqui, mas eu escolhi estar aqui porque o Osmar, ele sempre amava demais essa figura, mas aqui é o batistério da igreja. E qual que é a preocupação das pessoas, Meire? A Adriana está perguntando, amor, nós estamos... minha esposa, a pastora Adriana, a Meire está na Espanha. Eu me equivoquei com a cidade, com o estado, com o país, né? Ela está na Espanha, meu anjo. É na Espanha. Mas olha só, Meire, os pais às vezes falam assim, eu não vou permitir meu filho batizar porque ele vai se perder, né? E sempre que uma pessoa cresce na igreja, pode ser que haja essa perspectiva de às vezes experimentar o mundo, o que você acabou de falar, que a gente descobre que realmente é uma perca de tempo. Né? E foi uma experiência que eu tive de 9 meses também afastado da igreja. Eu me lembro de uma época entre meus 17 para 18 também, foi quando eu conheci esse pastor que ele falou para mim, né? Você já aceitou Jesus, né? Então o que a gente poderia dizer, né, para os nossos filhos que estão com a gente agora? Deus tem falado muito essa semana com a gente. Eu queria que a Meire trouxesse essa palavra para vocês, mas eu queria que você olhasse para a Meire e para mim agora, né, e não vesse o pastor Elcio, né, ou a evangelista Meire, mas que você vesse um homem e uma mulher, são primos, é claro, que cresceram, tiveram todas as oportunidades que a vida ofereceu, mas olha a expressão que ela usou, né, Meire? Jesus estava sempre ali, né? Não existe nada melhor do que o Cristo, do que essa experiência com o Pai.
experimentar o mundo, o que quer que seja. Né? O que você poderia dizer para eles, Meire? Eu estou com vários pais aqui nessa expectativa. O Jurandir, por exemplo, está junto. Tem a Anne está frequentando a escola bíblica com a gente. Precisa ver que menina empolgada, menina. Sabe quem que a Anne parece, Meire? Parece a sua prima Rose, quando tinha 17, 18 anos. A Roselaine. A Roselaine, minha irmã. Totalmente. Você tem uma irmã chamada Rose também, né? Então, a Anne está assim naquela empolgação bonita, legal. Eu falei, amor, quando eu falo amor, eu tô falando da minha esposa. Ai, meu Deus do céu. Sim. Vamos falar, pastora. É como se ela estivesse aqui do meu lado, que ela tá mandando um beijo para o Érica aqui. Ela tem um carinho muito grande pela Érica, pelos meninos, né? Sim. O que falar, né? Mas olha só que legal. Eu falei, amor, a Anne parece tanto com a Rose, né? Ela me lembra tanto a nossa prima, a nossa irmã, quando ela era mais nova. Mas, Meire, meu anjo, fala para nós alguma coisa. Você usou já essa expressão falando assim, Jesus estava sempre do nosso lado. E quem sabe, né? Esse é o momento de um pai entender, profeticamente, gente, como eu liberei domingo, Baruch Hashem, né? O Deus que guardou Noé e a família, o Deus que levou Eliezer até a Rebeca, e ele falou assim, o Deus do meu pai, do meu Senhor me guardou, né? E o Deus que o Jetro falou, né? E Deus tem guardado nossa casa, nossa família. Fala com a sua palavra, você como mulher, como menina, porque tem vários pais aí que estão com a gente. Você entendeu minha pergunta, né, minha colocação? Sim. Hoje, os adolescentes, jovens, muitas vezes eles vivem dentro da igreja, talvez, eu não sei se esses filhos já são filhos que vêm sempre na igreja já, ou são novos convertidos, eu não sei. Mas aqueles que estão sempre aí, estão na igreja, mas chega um momento que eles perguntam assim, como que eu vou ter experiência? Qual a minha experiência? Tanta gente vai lá e se droga, outro se prostitui e tal, e vem para a igreja e tem testemunha para contar. Nossa, algo, não, e foi, e veio, e tal, e tanta coisa. Eu gostaria de uma experiência, eu queria uma experiência para poder ter um testemunho. Mas eu vou falar para os pais, para os filhos, adolescentes, jovens que estiver ouvindo. O melhor testemunho de um jovem que está na igreja, ou de um adolescente, de um pré-adolescente, é ele chegar na idade que ele vai namorar, que ele vai ter a vida, né, que vai ter vai seguir, vai ter o segmento da vida, ele olhar e dar o testemunho dele, de que o Senhor o guardou de todas essas coisas. Não precisou dele experimentar, porque sábio é aquele que olha o erro de alguém e não vai para cometer o mesmo. Ele se guarda. Ele se guarda. Esse é um testemunho tremendo. Aí ele chegar um dia e falar assim, o Senhor me guardou até aqui, até o dia do meu casamento, até a minha juventude, não importa a época, o Senhor me guardou, porque eu criei que o Senhor me guardava. Então, esse é um dos melhores testemunhos que um jovem pode dar para outro. Talvez venha alguém para a igreja que praticou tudo que o mundo ofereceu. Aí fala, mas para mim não tem mais jeito. Sim, tem. A partir desse momento, você se guarda. Você se guarda na presença do Senhor. Se guarda como se você... A partir do momento que você começar a se guardar no aspecto que for, não importa se foi a droga, o álcool, a prostituição, não importa no que for, o Senhor, você vai ser honrado, vai ser honrada. O Senhor, ele vai te encher tanta graça, que não vai ter como. Você vai abrir a boca para testificar, só que você vai testificar do Senhor ter guardado você. Amém. De não pecar mais.
ou aqueles que não precisou passar pelo mundo, pelas experiências que o mundo oferece, ele também dá esse testemunho verdadeiro, genuíno, fala assim, olha, eu venci, não precisei de provar do mundo, porque o Senhor me guardou. Então, peça isso. Sempre, Senhor, me guarda meus anseios, guarda minhas emoções, meus pensamentos, não deixa eu pensar aquele pensamento que vai para o coração, não deixa. Verdade. E só o Senhor que ele guarda quando você pede para ele guardar. Ele guarda, ele protege. Então, para esses pais, orar em cima dos seus filhos, orar mesmo, reunir. A mesa é a melhor coisa, é o melhor lugar para se comungar como família. É a mesa. Pai, ou mãe, os filhos, se é só o pai que cuida dos filhos, ele ali, mas a mesa, ali vai ser a comunhão, ali vai ser o momento de como diz, lavar roupa, né? De lavar roupa, vai ser na mesa, não vai ser no sofá, ou não vai ser lá no quarto, lá em cima do computador, não, vai ser na mesa ali. Sim, seja uma pizza, seja um lanche, um café, não importa, é na mesa. Batendo aquele papo legal. Sim, batendo aquele papo legal, sabe? Porque isso daí se interagem e aqueles que tinham até temor de falar com o pai e com a mãe, começa, puxa, que gostoso que é estar nesse papo. Verdade. Eu posso ter liberdade de falar o que eu quero para ele, da minha ansiedade, meus temores, né? E eles estão entendendo e vão orar comigo. Então, o Senhor, ele guarda. Ele guarda. Amém. Glória a Deus, Meire. Gente, o que falar, né? A Jaque, olha o que a Jaque colocou. A Jaque teve uma experiência muito linda de transformação de vida, que eu falei agora há pouco, né, Jaque? A Jaque é a nossa líder de jovens aqui da igreja, está fazendo um trabalho lindo, bênção, né? Ela lidera os jovens e o Leandro e a Cíntia, que é um casal, lideram os adolescentes. E juntos eles estão formando uma parceria muito linda. Inclusive, dia 21 agora vai ter um trabalho lindo. A Jaque colocou aqui para nós, Meire, verdade, acho muito honroso. São pessoas que já nascem, olha a expressão que ela está usando, Meire, nascem para ser separadas e viver guardadas por Cristo. Né? Que legal. Glória a Deus. Acredito Aleluia. Que seja isso, né? Porque eu sou aí uma quarta geração de pastores que está no altar e logo, logo seus netos também vão estar, né? Os meus também. Hoje o Samuel toca, canta aqui, os seus filhos, né? E a pastora Elisângela, inclusive, está com a gente aqui, que é a mãe da namorada do meu filho, que já está namorando o Samuel, entendeu? Uau, e a gente pensa assim, né? Ela tem duas filhas lindas, né? Tipo assim, a gente fica naquela tensão, né? Como que vai ser o relacionamento, de que forma? E aí entra esse bate-papo que você tem, essa segurança, essa confiança de você entender que Deus está guardando eles. E veja que interessante, Meire, eu creio que a gente poderia pensar dessa forma. Não pense, né? Vamos ver se eu faço uma colocação certa. Não pense, pai, que o seu filho ou a sua filha vai se perder. Nunca pense dessa forma, tá bom? Eu oro pelos meus primos, pelos filhos dos meus primos, eu tenho uma relação de milhares de nomes aqui, livros e tudo mais, e tem horas mesmo que eu gosto de parar, citar um por um. Quando eu estou orando, é que nem quando eu trabalhava, né? Eu aposentei faz 3 anos, quando eu trabalhava, eu começava a orar pelos colegas de trabalho, eram 230 bombeiros. Aí vinha o nome e as famílias, eu ficava, nossa, muito tempo. Mas sabe o que é legal, Meire? Toda a família deles vinha junto. O que acontece com a gente, você está falando aí, está me vindo à memória, nossos filhos, nossos netos, a nossa casa. Então, pai, né, a pastora Elisângela está colocando aqui, nossos bebês cresceram, né? Eu ainda chamo o Samuel às vezes de nenê, já está namorando, né? Está difícil, né? É complicado. Verdade, né? Gente, mas olha só, eu acho que eu e a Meire, como cresceram demais, né, minha filha? Eu acho que eu e a Meire poderia concluir essa parte dizendo assim para vocês, pais. Seus filhos não vão se perder. Tá bom? E essa expressão, Meire, tem a ver com o nosso cuidado, com a nossa permanência, com a nossa insistência de Deus. E aí vai entrar nessa questão que a Jaque colocou para nós, né? Pessoas separadas, né? Aqui nesse altar, se você olhar de vez em quando as lives, né?
Você vai ver na bateria o Samuelzinho, que se eu não me engano está com 11 ou 12 anos, que é filho do pastor Marcelo Veronês. A Esther, que deve estar com 15 ou 16, se eu não me engano, no teclado. O meu Samuel com 15 aqui no violão. Entendeu? Então, é um grupo de meninos que estão se desenvolvendo no altar. Né? No altar. Apresentando. Né? A pastora Karina, inclusive, está aqui, a mãe deles, a esposa do pastor Marcelo, a pastora Karina Veronês, está aqui com a gente. E a alegria é ver, né? Ela postou ontem no Ministério de Louvor, assim, um dos integrantes colocou assim, a foto da filhinha assistindo a live de culto, né? Aí ela falou assim, a pastora Karina, eu me lembro, né, quando o Samuelzinho já ficava batendo nas panelas. Gente, hoje ele é um baterista fantástico, Meire, uma coisa linda demais mesmo. Então, Meire, vamos dizer junto, né? Seus filhos não vão se perder. Amém? Não vão. Em nome de Jesus. Estão guardados. Como joias preciosas, não em algo descartável, mas num lugar especial. Amém. Especial. Ô, Meire, olha o que a Adriana colocou aí, a pastora Adriana. Não vejo a hora de ser avó. Já tá querendo te copiar, já quer ser avó. Eu demorei muito. Eu fui vó agora com 59 anos. Oh, meu Deus, mas você tá novinha ainda. Vovó mesmo. Que legal. Logo, logo a gente veio com o nosso netinho. Por enquanto ela cuida das gatinhas dela, a Lulu e a Lili. Deixa ela cuidar das gatinhas, por enquanto. Sim. Amém, meu amor. Vamos lá, então. Bom, eu coloquei aqui para você comentar para os nossos membros a sua influência na família do pastor Elcio, né? E essa influência, Meire, eu vou colocar diante da minha família, a Adriana, o Lucas, o Samuel, a Gabriela e o Fernando, né? Sempre foi uma influência muito boa, um exemplo, um modelo. A gente sempre fala de vocês muito bem. Quando você mandou, por exemplo, a live do seu filho ministrando o Tiago, né? O Tiago, falei certo, né? Lá não, Rafa. O Rafa. Rafael. Meu Deus. O Rafael em Portugal. Em Portugal. Eu mostrei, olha aqui, né? E a gente vai vendo nossos filhos se desenvolvendo nessa expressão de adoração, tendo como exemplo já esse sangue e essa conversão. Mas esse comentário que a Meire vai fazer, gente, tem a ver com o impacto da Meire na nossa família, que tem a ver com o nosso impacto com a família de vocês como ovelhas nossas, né? Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer que esteja bem, tá? Mas eu vou deixar a Meire falar. Sua influência na família do pastor Elcio. Mas aí você contextualiza, Meire, com a minha família Adriana e os filhos, mas também com o tio, com o Osmar, com o restante da família, como você ficar mais à vontade, tá bom? Pode falar. Sim. A família Chagas, né? Evangelista Chagas. Evangelista Chagas. A próxima pergunta vai falar isso, né? Influência da família evangelista. Olha só, né? Conclui junto as duas. Influência da evangelista, da evangelista Chagas. Isso. Que como todos os parentes, tios, tias, você tem aqueles tios que você cresceu próximo. Então, não que você não ama os outros, mas que você cresceu próximo deles. Você tem essa comunhão. Então, tio Elias, tia Suzana, faz parte mesmo da minha vida. São pessoas que me influenciaram muito, muito, muito. A tia, nossa, o Osmar, a gente é um homem de Deus, ele era uma pessoa assim que a gente conversava muito sobre a palavra, muito. Ele falava que estava escrevendo um livro, e fala, caramba, de vez em quando eu pergunto, e aí, terminou o livro? Não, ainda não. Então, para mim, é muito emocionante falar sobre essa família e com uma perda tão recente assim. A Roselaine também, que faz parte da nossa história, as meninas que eu vi elas crescerem e hoje está lá, a Débora casada. Verdade. A Aninha, os seus filhos, Samuel, né, o Luca, né? Lucas. E, sabe, a Gabi, você vê todas
William, Wilson, Laine, Jonathan, todo esse, o Gil, né? Essa família assim que coloca sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém. É por isso que a família da tia Suzana, os pastores que se formaram, a Roselaine, que tem esse chamado de ministrar, e o Senhor, olha, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Então, que eu tenho me espelhado muito a essa... como que eu posso falar? É muito lindo ver Amém. Esse zelo da família, né? Sim, esse zelo, essa preocupação com a alma do perdido, e estar na intercessão, isso é muito lindo, e eu vi assim muito isso com o Osmar, que a gente, quando conversava, começava a falar sobre, né, a vinda de Jesus, as pessoas que realmente precisam de Jesus, e que a gente pudesse fazer, o que poderíamos fazer em questão disso, e eu da minha forma, ele da forma dele, cada um da sua forma, mas falar de Jesus, falar de uma forma genuína, trazer as pessoas, levar Jesus às pessoas, trazer ela para a presença dele, através da nossa vida, através do nosso estado, da nossa vivência, que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, né? Como tem visto Cristo na tua vida, na vida do Osmar, da Rose, dos meninos, de todos eles, né? Então, eu fico muito, muito emocionada em falar que eu estou muito longe, e eu sei que se um dia eu for para o Brasil, a impressão é que eu vou ver o Osmar, mas eu sei que ele só vai ser na glória mesmo, e não dá para acreditar. É o Senhor que conforta nossos corações, e eu sei que o legado que o Osmar deixou, ele vai dar continuidade, porque ele tem os filhos dele que estão ali buscando a Deus, cada um deles tem os sobrinhos, os primos que estão vendo com que isso daí, com esse exemplo de homem que ele foi, que deixou esse legado, a Branca, que estava ali, parceira dele ali, companheira Sim. dele no seu trabalho, no seu ministério, e eu sei que o Senhor está dando graça a ela, porque é só Ele que nos dá graça para vencer ainda este vale que ainda está se passando, né? Sim. E eu sei que o nosso Redentor, Ele vive. Nós falamos, muitas vezes falhamos como pessoa, como filha, como prima, como tia, como sobrinha, como mãe, né? Muitas vezes nós falhamos, porque não vai existir uma mãe perfeita, não vai existir um pai perfeito, não vai existir um filho perfeito, mas vai existir sim a presença do Senhor para nos aperfeiçoar nele. Amém. E nos dando a graça de conduzirmos, né, a nossa família, que nós ainda estamos aqui nesse mundo, temos que conduzi-las, como vocês estão fazendo. Que honra estar conversando com você, estar fazendo essa live com você, ver seus filhos no ministério. Olha que algo mais honroso é isto, né? Os filhos da Roselaine, as filhas da Roselaine, agora o genro, né, que está fazendo parte da família. Sim. Então, isso é muito lindo, é tudo maravilhoso. E eu amo essa família.
Amo Amém. a família evangelista Chagas. Como amo a família evangelista também. Para cada um de vocês que estiver assistindo, um grande beijo para vocês, todas. Glória. E para minha mãe especial, é claro, né? Mãe. Oh, mamãe. Que chegue em toda a nossa família, né, Meire? Glória a Deus. O pessoal está interagindo aqui, Meire. Gente, essa emoção da Meire é notória, a gente tem que lembrar dessa influência que nós temos um com o outro, Meire. E essa era a minha perspectiva de realmente trazer isso à memória hoje, né? Como você falou, é recente, né, nossa aparente perca, né? Mas olha como é gostoso, né? A Gianete, nossa líder de células, está aqui com a gente, com o Soares, né? Deus abençoe toda essa família, vocês são bênçãos, né? A pastora Elisângela está declarando aqui para nós aqui, né? Como é lindo ver toda a família Chagas, evangelista, servindo ao Senhor, louvado seja Deus, né? E essa é a perspectiva, Meire, da gente ver e entender que a nossa família realmente está aí para servir, né? Está aí para colocar diante do Eterno. Eu vejo quando eu encerro o domingo, eu estou exausto fisicamente, né? Você passa, Sim. Eu venho para cá às 7 da manhã, volto, mesmo morando agora em frente à igreja, né? Às vezes eu volto para casa às 8h30, 9 horas, porque é o dia na igreja, né? E eu me lembro um dia que meu pai falou para mim isso, e o Osmar sempre lançava isso diante de mim, né? Ele falava assim, filho, não para não, né? E o Osmar sempre falava isso, né, mano, você é um exemplo pra gente, a gente tem que continuar junto, e eu me espelhava muito nele, né, esse exemplo dele que ele sempre passou para mim, para você, para todos nós, já esteve ministrando aqui diversas vezes, a gente continuar esse legado. Né? Domingo passado, Sim. Nós consagramos, domingo retrasado, né, consagramos o Léo, né, o netinho dele, que nasceu um dia antes dele partir para a eternidade. Sim, para mim aqui foi uma honra, né? O Wilson ter escolhido aqui a nossa igreja, aqui a nossa família para fazer isso, foi uma coisa de Deus mesmo, que confortou muito nosso coração, nossa vida, né? Sim. Resumindo, né, Meire? Nossa família é para vocês, vou usar a expressão hebraica que a gente usa aqui, avodá, né? Serve avodá. Com alegria, né? Avodá. Servir com alegria, aquela adoração sincera nas nossas vidas, amém? Gente, a gente está quase encerrando, tá bom? E só é possível falar sobre vocês se vocês colocarem alguma coisa para notificar, tá bom? Então, tudo bem, tem gente que às vezes está assistindo e não quer, né, interagir, não tem problema, fica tranquilo quanto a isso, né? Mas você que vai interagindo, e eu deixei também os comentários pós-live ativados, né, para as pessoas colocar depois para a gente, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, e eu quero ver se depois a gente passa essa live também no Facebook, né, para alcançar mais algumas pessoas também. Agora, minha querida Meire, fala um pouquinho para nós, como que foi essa sua ida para a Europa, né? Fica à vontade, não precisa, como é que eu posso dizer, né? Eu ia falar não precisa, na realidade tem um monte de gente que quer ir para a Europa, meu filho, por exemplo, quer ir para a Austrália, para a Europa, como que isso aconteceu para você, né? Porque de repente você estava aí na Europa, fala para nós. Sim, foi algo assim muito, vou, não vou, comecei a orar, aí o Senhor, Ele trouxe ao meu coração que seria o momento. Sim. Que seria o momento. E, eu não acredito que minha bateria acabou. Minha bateria acabou. Você acredita? No meio da live? Menina. Vai dando uma olhadinha aí, que eu vou esperar você arrumar isso aí, tá bom? Vou cortar seu áudio. Amém. Bom, gente, enquanto a Meire se ajeita lá, vamos conversando nós aqui, ver se ela retorna, amém? Ver se ela consegue usar o mesmo link para retornar. Aí ela ia falar para nós aí um pouquinho sobre essa ida dela para a Europa, tá bom? E o que eu queria colocar diante de vocês, queridos, é o seguinte, a igreja está num momento de extrema atividade nessa parte online, mas nós estamos aí já atendendo as expectativas de presença também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ontem a pastora Adriana foi atender uma família, ela saiu de casa aqui, era 7, voltou 10 horas da noite. Então, esses atendimentos, esses bate-papos, essas conversas pessoais, a gente tomando todo o cuidado aí com a pandemia e tudo mais, a gente consegue fazer isso com vocês aí, tá bom? E hoje nós vamos estar, por exemplo, né, a Janete, não sei se ela saiu, né, Janete, tudo bem? A Janete vai
ela colocou aqui para nós, aqui, ó, Jeanette Soares, né? Deus abençoe toda essa família, vocês são bênção. Estou colocando o nome dela para vocês aí, porque hoje é dia de células, né? E a Jeanette vai estar com a gente aí hoje nas células. Eu vou estar também em casa, na casa da família Carvalho hoje, né? Eu espero que seja uma noite maravilhosa para nós aí. Estou dando uma olhada aqui nas estruturas de transmissão, que a gente está se ajeitando aqui para vocês, tá? Coloquei o comentário da Janete, né? Vamos ver aqui, vamos colocar o comentário da pastora Elisângela, né? Como é lindo ver toda a família Chagas servindo ao Senhor, louvado seja Deus, né? A Janete está aí, ô Janete, ó, procura a Janete, procura o Soares, né? Esses dias uma pessoa já procurou a gente, ela está querendo uma célula na casa dela. Nós temos, né, Janete, 5 casas aguardando para as células acontecerem, tá bom? Essas 5 casas estão na sequência aí para a gente já enviar nossos líderes e nossas lideranças para estar junto com vocês aí, ativos, né, nessa situação. Então, procura a Janete, procura o Soares, se não tiver o contato dela, a pastora Adriana tem, tá bom? Hoje, inclusive, tem célula do Ministério de Louvor, do Ministério de Artes, né? E aí a gente pode estar acontecendo a partir das 19h30, né, Janete? Nossa célula, a gente está uma bênção a célula. Semana passada a gente esteve na casa da irmã Francisca, né? Vamos ver algum comentário aqui, né? A Jaque colocou para nós aqui essa expressão, Jaque, eu acho que você está aí com a gente ainda, né? É muito honroso, são pessoas que já nasceram para ser separadas e viver guardadas por Cristo, gente. Essa expressão que a Meire usou em relação ao não se perder, ela é muito importante para nós, que somos pais, que temos filhos mais novos, né? A Jaque, como líder de jovem, ela tem se preocupado com isso, gente, entendeu? A família tem se preocupado com isso, a Meire está aqui de volta, né? Vamos pôr a Meire de volta aqui para vocês, né? Olá, Meire. Deu um lapso aqui. Não, tranquilo, Meire. Eu estava falando aqui, enquanto você estava ajeitando aí, fica sossegado. E ao vivo é o que eu falo para os irmãos, ao vivo acontece de tudo, né? Eu coloquei aqui o comentário da Jaqueline e estava fazendo alguns comentários aqui do pessoal que a gente consegue exibir, né? E a Jaque estava falando aqui dessa questão honrosa das pessoas já terem nascidas no caminho, né? A Janete está aqui com a gente, a Jaqueline mandou aqui um oizinho para nós, a galera está aí conosco aí. Isso é muito bom, amém? Vamos prosseguir? Amém. Então, Meire, conclui para nós aí, meu anjo. A gente estava falando sobre a sua ida para a Europa. Ó, antes da Meire voltar a falar, ela estava falando que ela fez isso em oração, amém? A gente está pregando de domingo Atos, Meire, e a gente tem aí Cornélio, que está orando e Deus ouve sua oração, e um Pedro que está em casa e Deus está falando com ele, vai até a casa de Cornélio. Ou seja, é interessante que Deus vai falar sim em Atos através do Dr. Lucas, né? Deus ouviu a sua oração, né? Então, o que a Meire estava falando, gente, tem base em oração. Conclui, minha querida, por favor. Sim, então, e orando, o Senhor, Ele preparou todas as coisas. Ele preparou a passagem, Ele preparou todas as coisas, todas. Fiz a viagem para cá, foi uma bênção. Eu cheguei numa semana, já arrumei casa na primeira semana que eu cheguei. Olha que legal. Então foi assim, algo, sabe quando você vê assim, as coisas todas fluírem? Isso é a aprovação do Senhor. Quando Ele está no negócio, as coisas fluem. Sim. As coisas fluem. Então, e eu já comecei a trabalhar, e foi muito bom. Aí, né, eu estou na igreja também aqui, claro, né, óbvio. Essa é a próxima pergunta, estou na Mevan. Isso, Mevan, gente. Para quem não conhece, Mevan é um ministério aqui no Brasil conduzido pelo apóstolo Luiz Hermínio, né? Que é um grande professor, está vinculado a ele, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Sim, né? Vinculado a ele. Esse seria o próximo comentário, né, Meire? A igreja da Europa. Inclusive, semana passada eu tentei testar a live com a Meire, e ela falou assim, eu estou indo para a igreja, depois do culto a gente faz o teste, mas eu acho que ela não voltou mais, que a igreja estava maravilhosa. O fuso horário é difícil, né, Meire? Mas nós somos um povo de igreja, né, Meire? Como é que está a igreja aí? Eu tenho visto as lives que você tem mandado, que avivamento gostoso, palavra, né? Tá uma bênção. Comenta você, é melhor. Sim, uma bênção, uma bênção. A igreja Mevan aqui, os líderes são o
pastor Rodriguinho e Sim. a Esli, que é minha irmã, a Lili, né? A pastora Lili, né? Esli era Então, pequenininha. sim, ainda é pequena. Ainda é pequena. Sim, ainda é pequena. Então, e é uma bênção, né? E a igreja aqui, em geral, né, na verdade, todos lutam, porque como é um país que é muito idólatra, então, o que acontece? É necessário ter um povo que vai e fale de Jesus, sem tabu, sem, sabe, sem aquela... porque eles são um povo assim, que eles são sedento de Deus. Sim. Eles são sedento de Deus. Então, a igreja, a função da igreja na Europa é isso, é trazer esse sedento para Cristo. Porque cada dia do ano tem dia de um santo, né? Cada dia. Então, então eles são muito voltados a isso. Então, nós precisamos de mostrar o Cristo, que é o único caminho. É o único. Tipo, mostrar mesmo. Então, com a minha vida, falando de uma forma ou outra. Em Portugal também, as igrejas lá também é muito avivada também, sabe? Você sente, assim, realmente a presença do Senhor na ministração, na palavra do pastor. Então, eu sei que o Senhor está desculpa essa expressão, o Senhor está conduzindo, né, os líderes a estar falando nesse assunto, sobre a volta de Jesus, que nós sabemos que é um piscar de olhos. Então, é necessário pessoas corajosas que querem vir para abraçar a obra do Senhor, para abraçar, para somar na igreja do Senhor da Europa, em si. Sim. Não importa a placa, mas a igreja em si, que é necessário pessoas corajosas que venham, porque quando você chega aqui, como eu disse, que eu comecei a trabalhar, tudo, você começa a trabalhar, porque você tem que trabalhar, claro, para você ter o seu sustento e tudo. Então, isso no verão é muito trabalho, é muito exaustante e tudo. Então é quando o povo ele fica um pouco mais, que eu posso dizer, um pouco mais um pouco mais distante, porque foca no trabalho e muitas vezes deixa, né, a igreja, foca no trabalho e, entendeu? Sempre vem primeiro o trabalho. Mas é claro que nós precisamos trabalhar, né? Sim. Aqui, é parece um pouquinho de Brasil, né? Pior, viu? Verdade, parece. É que, como você está num outro país, então você tem que, né? Mas aqui, Europa é uma bênção para se viver também. É uma bênção, é um lugar maravilhoso. Gostaria que um dia você viesse com a Adriana, com seus filhos, um sonho passar nosso. umas férias aqui, venham, vocês vão gostar. Conheci Amsterdã, que teve uma conferência de mulheres e fomos lá. Foi eu, a Esli, a Gigi e a Ednaide. Fomos nós 4 para Amsterdã, foi muito lindo esse trabalho. E em 2019, que veio a Joyce com o Felipe, fomos para Itália conhecer um pedacinho da Itália. Lá fomos em Roma, em vários lugares. São os lugares assim que nos traz também a palavra do Senhor. Você está ali, você está viajando ali, sabe? Em Roma, você vê Paulo, você vê Silas, é incrível. A Bíblia da prática, né? Que legal. Na prática. Então, o Coliseu, sonho. Você começa a imaginar os cristãos ali, é uma coisa muito, sabe? É algo muito... Que legal.
né? É fantástico, prima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que o Senhor venha preparar esse momento para vocês estar vindo. Você, a pastora Adriana, seus filhos, vai ser Vou receber isso profeticamente. Muito bem Nós vamos. recebido. Amém. Ó, interagiu aqui com a gente a Ana e a Amy, né? Tá, acho que as duas estão junto aqui. O mundo da Ana e da Amy, deve ser nossas primas, Ana e Amy, né? Que tá falando aqui. Você tá aí comigo ainda, né? Meire, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a Europa. O que você acha? Tá sem som, Elcio. Deixa eu ver aqui. Oi? Tá sem som. Tá sem som. Espera um pouquinho. Bom, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Desligou o som. Não é aqui? Não. Deixa eu me ver aqui, gente. Segura um pouquinho aí, não sai da live, nós já estamos encerrando. Escuto bem. Bom, a Anne, bom, prima, você está me ouvindo? A Ana, né? Vamos ver. Quem está na live está me ouvindo? A Meire não está me ouvindo. A Ana está dizendo aqui, escuto bem. E agora, como é que eu vou falar para ela? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Ó, agora, o seu aí. Agora. Bom, fala o seguinte. Quem está perto da Meire aí que estiver assistindo, fala para ela concluir que o pessoal está ouvindo ela. Estão ouvindo os dois, tá bom? Ela não está me ouvindo, mas estão ouvindo os dois, tá bom? Olha lá. Meire, conclui você. Fala você. Você fala. Isso, você. Aí, ela me ouviu ou não? Está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Fala. Ah. Isso, sim. Tá. Eu não estou ouvindo você. Ah, tá. Então você fala e conclui a live. Quem estiver perto dela aí, avisa ela aí. Tá. Conclui. Aqui eu só... Vale. Elcio, aqui quando eu estou andando em frente ao mar, que eu moro bem pertinho do mar, e sim, todas as vezes que eu tenho aqueles mares, muitas vezes bate as ondas nas pedras e faz aquela onda muito assim, me veio um hino que eu lembro muito do meu pai, muito, muito. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. Eu lembro muito dele, então é um hino também que ficou gravado aí, e todas as vezes que eu estou em frente ao mar, eu lembro dele. Amém, glória a Deus. Ah, bom, Meire, eu não sei se você não está me ouvindo ainda, né? Não, né? Você não está me ouvindo? Não estou ouvindo. Tá bom. Tá, joia, então, Meire. Eu vou concluir agora, então, aqui agradecendo a Deus. Tá bom? A Meire não está me ouvindo lá, mas vocês ouviram ela falar. Eu tinha comentado para ela dizer para vocês aqui sobre um hino da harpa cristã, né? A harpa cristã. A gente cresceu nas Assembleias de Deus praticamente, nós somos ovelhas da Assembleia de Deus desde quando crianças, e isso foi muito gostoso porque a gente aprendeu os hinos, os cânticos da harpa cristã, e a gente tem compartilhado isso com as pessoas. Amém? E a minha pergunta que eu ia fazer para a Meire, que eu ia comentar com ela, né? Vocês estão me ouvindo, mas ela não está me ouvindo, seria sobre, por exemplo, William Carey, que é o pai das missões modernas, ele saiu da Europa para ir até a Índia, né? Evangelizar o mundo todo, falar do amor de Deus. Aí eu ia perguntar para a Meire assim, né? Vai ficar no ar essa pergunta para nós, já que ela não está nos ouvindo. É necessário evangelizar a Europa ainda, um mundo, o antigo continente europeu, né? Será que precisa, né? Tendo em vista, eu estou olhando para a bandeira da África, por exemplo, para as coisas que estão aqui perto da gente, né? Então vamos ficar pensando nisso, né? Aqui aqui para mim está tudo certinho, está tudo em ordem, tá bom? Vamos ficar nesse pensamento e agradecer a Deus por esse cuidado dele, tá? Meire, você ora. Você ora. Pode orar. Amém. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Com o Elcio, todos os participantes. Senhor, obrigada, Senhor, por nos fazer, Senhor,
por nós termos este momento que é tão raro e foi tão maravilhoso, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida do Elcio, pelo seu pastoreio, pela pastora Adriana, pelos seus filhos, Senhor, que estão todos ativos na igreja, pelos todos esses que estão aí, Senhor, que têm seus filhos, que têm ficado preocupados, mas que o Senhor venha guardá-los, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor. E que cada projeto desses pais venham ser realizados, Pai, para os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, guarda, em nome de Jesus. Derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder. Tu és o nosso Senhor, aquele a quem nós capacita e que nos direciona. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Tá bom, meu anjo, você não está me ouvindo, mas shalom. Todo mundo está ouvindo a gente e a gente agradece você de coração. Beijão, tá bom? Beijo, amo vocês. Amém. Gente, vocês que estão aí na live, tá bom? A gente está encerrando aqui, agradecendo esse momento com vocês, com a família, né? Jaqueline, aqui ela colocou, estamos ouvindo, né? E a gente tá ciente desse cuidado de Deus sobre nossas vidas. A evangelista Meire, esse cuidado da gente estar na Europa, da gente estar nesses lugares que Deus tem cuidado das nossas vidas, tá bom? Beijão. Paz seja convosco, gente. Tchau. Amém.